Jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Isso aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos e sempre bem-viados. Hoje não estamos no Brasil, estamos na China, com o nosso querido Guhan Laoshi. Todo mundo no chat falando Xexê Guhan Laoshi, né? Muitos de vocês já com o mandarim mais avançado aí, já tem o pessoal do intermediário que entrou aqui do canal. Então, parabéns para todo mundo do canal que está fazendo o curso, fazendo bonitinho, fazendo direito, do jeito que o Guhan manda. Tá? Hoje nós estamos aqui lindos e maravilhosos com os nossos chapéuzerês, né? É uma vantagem do mandarim. Mandarim não tem esse problema, viu, gente? E hoje nós vamos fazer um pouquinho de Q&A, vamos fazer perguntas e respostas para vocês. Já tem algumas que estão aqui no chat que nós vamos falar. E também vamos aproveitar, né, que nós estamos em novembro e no Guhan Mandarim não tem Black Fraud, tem Black Friday de verdade, né, menino Guhan? Então conta pra gente aí como que vai ser o rolê da Black Friday este ano no Guhan Mandarim. Aqui na academia a gente tem, na verdade, uma promoção duplicada, triplicada, porque é loucura total. A gente tem Black Friday no Brasil, no Ocidente, e os Estados Unidos inventou essa coisa, mas o maior evento de promoções e ofertas do varejo do mundo fica na China, 11/11, que é a data famosa como o Dia dos Solteiros, porque é então são as pessoas sozinhas. Os dias dos namorados tem vários. Você tem na China alguns dias dos namorados, mas na China você não tinha uma oficial Dia do Solteiro. Então o Alibaba se apropriou da data, fez uma grande promoção no 11/11, que é a maior promoção de varejo do mundo. Já está rolando aqui na China. Eu estou aproveitando muitas compras. Esse chapéu acabou de chegar essa semana para mim. E a gente está fazendo isso na Academia Guhan. É as duas promoções juntas que está deixando o preço do curso 3 anos pelo preço de um. Deixo essa loucura que eu inventei, que o curso ele é muito completo, ele tem muito conteúdo. O tio já falou aqui algumas vezes dele. Tem aula toda semana ao vivo, que vai acumulando, que vai somando, e não para de fazer conteúdo. Ele é o mais atualizado do Brasil, o mais completo, porque eu vou abordando todos os temas, ensina do zero ao avançado, e aí é impossível, humanamente impossível, alguém ver todo o conteúdo em menos de um ano. E como eu tenho fé nas pessoas que querem aprender mandarim, não querem parar no básico, elas querem aprender para falar de verdade, então a gente faz uma assinatura para ficar legal para todo mundo. A gente cobra assinatura trimestral e assinatura anual. E a promoção da vez você assina 1 ano e ganha 3 anos de acesso. Aí sim você tem tempo suficiente para ver todo o conteúdo. Depois, se quiser renovar, renova também. Se não quiser, também pode parar. E é isso. A gente tem
essa promoção com cursos preparatórios para o HSK, que é a prova de proficiência do mandarim. Então são 2 cursos mega intensivos, porque eu ensino muita coisa em pouco tempo. A gente coloca isso no pacotão do curso. Eu já falei as aulas do projeto Mandarim Live, que a gente faz aula ao vivo toda semana, mas isso se acumula e ficam como aulas complementares. E o curso ele é apenas 12 vezes de R$ 151,50, que é o preço da anuidade. Só que quem entrar agora, nesse mês de novembro, só agora, a gente vai oferecer 3 anos de acesso. E digo mais, quem usar o cupom do tio, assim disse o João, vai ter ainda 10% de desconto em cima do Black Friday. Então, Black Friday, né, do 11/11. Então, a gente vai ter quase que 70% de desconto, porque você vai pagar um ano para ter acesso a 3. Então, 66,666% de desconto, mais 10% de desconto em cima desse valor, que é o cupom do tio. Então, assim, imperdível, última oferta do ano para garantir ensino de mandarim, estudo do mandarim até 2027. Agora, em novembro, você vai até 2027 aprendendo mandarim. Dá para aprender até o avançado, dá para conseguir trabalho com o mandarim que a gente ensina aqui, dá para conseguir bolsas de estudo, que é outra coisa que está rolando, bolsas de estudo para estudar na China. Acabou de abrir as inscrições. Então, é só oportunidade legal para a galera que está aqui e se interessa em estudar a China e aprender mandarim. Gente, só pra vocês terem uma ideia, né? Tá saindo 150 por mês, que você vai pagar um ano só e vai ter 3, tá? E aqui em Belo Horizonte, a escola de mandarim particular mais barata que tem cobra 450 por mês, que é 3 vezes. Com o cupom do tio vai para 135 por mês. Ou seja, você vai estar pagando 135 por mês durante um ano, mas você vai ter acesso a 3, você divide isso, você vai estar pagando na real R$ 40 e R$ 45, mais ou menos, 43, R$ 44 por mês daqui até 2027 para ter um curso completo, tá? E não precisa ficar preocupado quando você entra no curso. O Gurhan tem, nas primeiras aulinhas, várias ferramentas que você vai aprender a usar para facilitar o aprendizado, tá? Você vai ter o acompanhamento, você vai fazendo os exercícios, os áudios são todos de cidadãos chineses, de falantes naturais do mandarim e com sotaques diferentes, que você ainda vai ir pegando isso ao longo do tempo, né? No começo você vai só notar que algumas coisas soam diferentezinhas assim, depois com o tempo você começa a perceber e aí você já começa a chutar. Talvez esse cara fale cantonês, talvez não sei o quê, e aí é muito legal. Além disso, o Gurhan faz as lives dele sempre, as lives estão todas lá disponíveis para o show, para o curso, são mais de 200, tem live de tudo quanto é coisa que você imaginar, cara, de música, a arrumação de casa, você vai ter de tudo muito ali no meio, é um mundo inteiro de mandarim à sua disposição, então aproveita essa promoção, né, e a promoção vai até quando? Vai até 30 de novembro, é só durante o mês de novembro. E já que o tio mencionou as coisas que tem, não são só aulas gravadas, a gente tem encontro de conversação toda semana ao vivo com o professor. Tem mentoria comigo uma vez por mês para tirar dúvida, para orientar o estudo. Então o aluno não fica lá largado. Tem correção da lição de casa, então a pessoa faz a lição de casa e manda. Tem caderno para praticar caligrafia. A gente ensina tudo do mandarim lá. E outra coisa, gente, isso aqui eu vou falar de experiência própria, porque eu já pedi para o Gurhan várias vezes, já tem vários alunos deles que já se tornaram tradutores, tá? Sempre que tem uma demanda aqui que eu preciso de uma tradução em chinês, de um termo técnico, de um termo de cooperação, de qualquer coisa, eu procuro o Gurhan. 99% das vezes o Gurhan tá tão atarefado, tão cheio de coisa, que ele fala, eu não posso, mas minha filha número 3 pode, né? Então, assim, tem vários alunos já do Gurhan que estão pegando esses trabalhos. Então, além de tudo, cara, é uma porta para um outro mundo, uma porta para uma outra cultura e uma porta para um trabalho que é muito bem remunerado, gente. Tá? Não é só essas traduções que você vai pegar assim, você vai ter chance de ir para a China, tem muita bolsa para a China e
saiba que você ter o HSK1, HSK2, HSK3 é um baita diferencial. Tem muita gente que tem que passar assim, um ano na loucura, aprendendo tudo na patada para conseguir fazer a faculdade depois. Você já tendo isso é um baita diferencial. O mercado chinês é um mercado muito aberto. Nós com certeza vamos ter pergunta aqui. Eu já vi pergunta aqui de emprego, de mercado, de direito trabalhista. Nós vamos falar disso agora. Tá, mas é uma oportunidade de mudança de vida mesmo, né? Lembrando que 40 e poucos reais por mês é 3 litrão, tá? Então você, seu bêbado comunista maldito, beba 3 litrão a menos e garanta seu futuro com o Wuhan Mandarim até o final de novembro. Lembrando que você sempre pode mandar no chat o comando Mandarim, e quando você manda o comando Mandarim já vai tudo bonitinho, certinho, o linkzinho, tá? Nós estamos aqui hoje com o link especial da Black Friday, né, que é o 11/11. Você que gosta das propagandas do Terry Crews na Shopee, você já viu ele vestido de Barbie aqui no Brasil para propaganda do 11/11, né? Em breve nós vamos colocar o Wuhan junto com o Terry Crews vestido de Barbie Ken, né, num carro de brinquedo. Esse é o nosso sonho, tá? Nós estamos tentando contratar o Terry Crews. Se vocês comprarem curso bastante, quem sabe a gente não contrata o camarada Terry Crews. Gente, eu vou começar as perguntas aqui, Wuhan, e vou começar uma com do Ezequiel. O Ezequiel foi tão bonitinho que quando eu avisei no grupo que eu ia soltar o vídeo, ele entrou antes do vídeo começar para colocar a pergunta dele, tá? Ele mandou aqui: João, quero fazer uma pergunta, se puder falar sobre, agradeço muito. Eu vi uns vídeos em um canal X, onde um brasileiro conversa com os chineses e muitos reclamam do cansaço, falam que trabalham muitas horas. Lá tem boas leis trabalhistas? Wuhan, vou te deixar falar e depois eu pontuo sobre lei trabalhista na China. Bom, vamos lá. Leis trabalhistas é uma questão. Já adianto que eu não estudei o jurídico, até você precisa ter algum conhecimento jurídico para falar, então já vou me isentando um pouco se sabia alguma besteira, mas o que eu vejo é, a China, culturalmente, as pessoas já vivem trabalhando há muito tempo, né? Então, se você pegar décadas passadas, as pessoas têm um hábito, uma cultura diferente da nossa. Então, a primeira coisa que eu vejo quando as pessoas encontram a questão trabalhista é comparar o que nós estamos acostumados a trabalhar com o que os chineses, usando a nossa cultura de trabalho como referência. Isso é uma questão geracional, então você tem uma mobilização do país para trabalhar muito e desenvolver o país durante as décadas de 50, 60, 70 até 80, mas hoje, acho que de 90 para cá, os jovens já não estão mas se submetendo a jornadas tão exaustivas, porque eles não querem. E aí, assim, essas questões de horas longas de trabalho não são impostas pelo governo ou algo do tipo. Assim, você tem uma regra padrão de 40 horas semanais, isso é o padrão, só que você pensa assim na posição de uma pessoa que mora no interior, que até pouco tempo atrás a maioria da população chinesa era rural, e você vai para uma cidade onde você não conhece quase ninguém. Aí sim, o governo obriga o empregador a dar as condições mínimas de sobrevivência para o empregado. Então, ele tem obrigado a dar alimentação e moradia. Então, todas as fábricas, não só fábricas, setor de serviços também, o patrão ele tem que oferecer um dormitório digno para os funcionários. E aí, assim, o que é esse dormitório? Muitas vezes a gente não está acostumado a dormir em quartos divididos, mas lá na fábrica é comum você ter beliche com 2 pessoas, um quarto com 4 pessoas, 4 funcionários, a pessoa dorme ali, só que depois da janta, o chinês dorme jantar cedo ali, 4, 5 horas, se ele tem disposição, ele vai voltar para o trabalho, bater o ponto, porque a fábrica tem meta de entrega de produto e ele vai ganhar hora extra. Então, quando a gente está falando de longas jornadas trabalhistas, é hora extra que a geração passada se submetia e a geração hoje fala assim, não, minha folga é minha folga. Então, as pessoas mais velhas, elas de fato elas estão cansadas de trabalhar, foi um movimento nacional de trabalho mesmo, só que ainda assim é um trabalho digno. As pessoas não gastam o salário dela com moradia, não gastam com transporte, porque tudo isso já é oferecido. Então, eu posso falar da minha província, aqui em Zhejiang,
que não seria uma melhor referência, porque é a província com maior PIB, mas seria como São Paulo, por exemplo. E aqui você não encontra emprego menos de 4.500 renminbi, que é a moeda da China, a gente chama de renminbi, menos de 4.500. Então, se a gente compara com o salário mínimo do Brasil, aqui na capital, em Hangzhou, a gente não encontra empregos para qualquer nível de escolaridade, qualquer setor. Então, garçom, a pessoa que não tem nem ensino médio completo, ela ganha 4.500 com dormitório e alimentação. Né? Então, para vocês terem uma ideia do como as pessoas são submetidas a esse trabalho. Quando as pessoas trabalham demais, é porque elas estão se sacrificando para uma renda maior. O entregador consegue tirar 7 a 10, às vezes 13 mil renminbi por mês, trabalhando, não é pouco, 12, 14 horas por dia, mas é porque ele poderia trabalhar menos e ele quer aumentar essa renda para fazer uma poupança, para melhorar a aposentadoria, para comprar imóvel. Então, existe essa relação. Aí, uma coisa que todo mundo pensa já é a jornada 996, que também não é um padrão, não é uma imposição do governo. Você tem 996, normalmente, uma cultura das Big Techs, olha só, Alibaba, o pessoal que copia ali o Vale do Silício, as grandes startups com muito dinheiro investido, muito capital privado ainda, que incentiva a galera a se matar de trabalhar nesse sentido para entregar resultado. E os salários do 996, eu nunca vi nenhuma notícia de jornal comentar. Porque as pessoas falam, a China tem esses pessoal que trabalha 996. Mas a galera dessa área de tecnologia que trabalha 996, eles ganham 80 mil, 90 mil por mês, tranquilamente, assim, limpo. Né? Então, normalmente é um jovem recém-formado que vai para esse tipo de empresa. Eles trabalham até os 30 anos de idade e praticamente se aposentam depois disso, ou trocam por um setor de um trabalho que é muito mais leve. Essa jornada 996 é isso. Ou a galera que eu falei, trabalha em fábrica, mas está fazendo hora extra. Só que o governo não incentiva isso. Pelo contrário, tenta cada vez mais melhorar as condições trabalhistas da população. Deixa e aí eu acho que por só- aqui eu já fiz um panorama Não, você geral fez e você... um panorama gigantesco, eu tenho muito pouca coisa para comentar aqui. O que acontece é o seguinte, né? Depois da queda do mal, foi trocada aquilo que era chamado de a tigela de ferro por a tigela de barro. Né? O que era a tigela de ferro? Você tinha absolutamente tudo garantido pelo Estado. A tigela de barro, nem tudo vai ser garantido pelo Estado para que esses salários ficassem mais competitivos e a China pudesse crescer. Isso acontece principalmente, né, durante o período do Tang, né, e lá para o Hu Jintao já começa a dar uma mudada. Desde o 17º Congresso, a China vem tentando criar um arcabouço de leis trabalhistas. Eles chamam de o direito do socialismo moderadamente próspero. Tá? Então eles estão criando todo um arcabouço legal para vocês terem uma ideia, tá, gente? O salário na China, ele é muito ligado também às condições regionais, tá? Porque é muito diferente, por exemplo, o que é um custo de vida, o que vão ser as oportunidades, né? Naquilo que seria análogo a uma São Paulo e aquilo que seria análogo a uma Macapá. Só para dar uma noção para vocês. Ainda assim, o menor salário que vem sendo praticado regionalmente é de 3 mil renminbi, né, que dá mais ou menos R$ 2.400 por mês. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje 4.500 renminbi dá na faixa de R$ 3.600. Tá? Esse salário de R$ 3.600 muitas vezes já está incluído nele. Né? O transporte, boa parte da alimentação nos dias que estão sendo trabalhados, e também a moradia, dependendo de como que funciona o sistema de trabalho. As horas extras, elas são regulamentadas, então toda hora extra tem que ser paga. Além disso, você tem um banco de horas extras máximo que você pode cumprir no mês e que a tendência dele, assim, a tendência não, né? A obrigação legal dele é ir diminuindo com o tempo, tá? Até 2035. Por quê? Porque a ideia é que até 2035 também este salário base vai aumentar. Tá? Então, mesmo você pensar um trabalhador de comércio, o cara que está vendendo um celular numa lojinha, né, que está tirando ali o básico de 4.500, né, e que tem hora extra bastante, para chegar ali em 8 mil, em 10 mil renminbi hoje, gente, são 8 mil reais por mês.
tá? Então, assim, já é uma condição muito melhor. Pra vocês terem ideia, hoje, a China tem uma legislação trabalhista muito mais favorável ao trabalhador do que nós temos. Porque a China está, nesse sentido, na contramão do Ocidente. Enquanto o Ocidente, a cada dia mais, perde direito trabalhista, o chinês, pelo contrário, ganha direitos trabalhistas. Então, tem vários direitos trabalhistas que estão sendo regarantidos agora na China, tá? Porque esse primeiro momento de crescimento foi triunfal, né? E isso foi uma decisão do partido. Inclusive, o partido fala isso assim abertamente, sem nenhum pingo nos is, saca? Eles falavam: sacrificar 2 gerações para garantir 100. Saca? Assim, não é uma coisa secreta que 3 caras encontraram no mato e sussurraram na boca do outro. Não, isso era literalmente falado para todo mundo. E uma outra coisa que está acontecendo agora, né, é uma inversão no êxodo chinês. A gente teve durante muito tempo um êxodo chinês, né, que vinha do oeste para o leste, o que fez com que vários lugares no oeste ficassem pouco povoados, ainda menos povoados do que eram, e agora toda uma infraestrutura vem sendo criada em todos os locais da China para que muitas pessoas também possam regressar aos seus locais de origem. Tá? Então hoje a gente tem esse trabalho. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu conversei muito com as pessoas, que era o trabalho de motorista. Tá? Quando eu tive na China, eu tive capitaneando 40 e tantos motoristas que estavam responsáveis por 23 ministérios brasileiros, que tinham reunião de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, porque parte das reuniões comerciais eram feitas com outros países do Ocidente, elas eram feitas também na parte da madrugada. Tá? O adicional noturno dobrava o salário e o adicional de madrugada quadriplicava o salário, dobrava de novo. Então passou de meia-noite até às 6, em vez de você receber o dobro, né? Passou assim de 7 horas da noite, agora eu não lembro se era 7 ou 7:30. Você passava a receber o dobro até meia-noite e passou de meia-noite era o quádruplo. Então tinha muita gente, principalmente gente mais nova, que queria juntar dinheiro, ou os mais velhos, que eram os que estavam habituados a um ritmo de trabalho de outras gerações, que eles preferiam trabalhar de madrugada. Por quê? Porque de madrugada eles ganhavam 4 vezes o que eles ganhariam. Tá? Todos os caras que eu conversei eram donos dos próprios carros, os carros não eram da frota de uma empresa, a empresa contrata o prestador, todos eles tinham uma relação lá com os caras, tinha dia de descanso, tinha seguro de saúde, um tanto de coisa assim, e inclusive eles não pagavam gasolina. Né, eles não pagavam. Os carros que eram elétricos, né, tinham os locais de recarga, tanto nos hotéis quanto na base da empresa, e os carros que eram movidos a qualquer tipo de combustível fóssil, ou que eram híbridos, eles tinham a garantia de não pagar por isso, né? Então, e tinha mais uma coisa também de manutenção que eles davam. A cada 5.000 ou 10.000 quilômetros rodados, eles davam uma manutençãozinha geral. Assim, tinha algumas coisas que eles não pagavam, saca? Sei lá, tipo assim, ar-condicionado de um carro que tem 100 e tantos mil. Porra, aí acontece a vida, cada um com tua pica aí, né? Cada cachorro que lamba a tua caceta. Mas a parte básica do carro, rodízio de pneu, pastilha, freio, essas coisas todas, eles cobriam também. E só pra vocês terem ideia de um ramo de serviço, né? Eu também conversei muito com o pessoal que trabalhava em restaurantes, porque o pessoal de restaurante era super simpático, porque eles querem agradar o estrangeiro, né? E não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho cara de estrangeiro na China, eu não passo fácil como um chinês, né? Então eu conversei muito com o pessoal também tinha esse adicional noturno, mesmo na hora do jantar. Aí no negócio de restaurante tinha um outro rolê, porque eles tinham um sindicato lá deles, e no deles era 6 horas da tarde. O deles, o adicional noturno começava antes, porque o serviço deles também normalmente terminava antes. Tinha muito restaurante que ficava aberto só até às 10 para a pessoa ter tempo de voltar no metrô, com calma e tal. E aí, se fosse ficar acima das 10, entrava o horário da madrugada deles às 10 horas da noite no restaurante. Tá? Isso assim, isso é em Pequim, tá? E em Daxing, pra vocês terem uma noção de um outro lugar da China. Então, hoje em dia a gente já tem, né, direitos trabalhistas infelizmente melhores que os nossos na China, só que a China ainda ganha muito da pecha, né, do que foi na década de 80, do que foi na década de 90, e aí sim, cara, era um trabalho assim, quase que análogo à escravidão, era sweatshop mesmo, galera trabalhando 14, 16 horas por dia, os local muito fodido,
né, nessa época, uma época ainda de transferência de tecnologias, né, a China no começo, ela fazia réplicas que eram bem inferiores, por exemplo, às réplicas japonesas, outras réplicas que eram feitas, né, e aí sim com uma exploração do trabalho violentíssima. Apareceu uma pergunta aqui que eu achei muito irônica, porque normalmente é uma coisa que a gente fala pouco, eu imagino que o Gurhan talvez nem saiba responder, mas eu quero colocar aqui só para contar um caso. Tá? Que é o Caipirinha Cultural, que perguntou aqui pra gente como que é a relação da China e dos chineses com a cannabis, com a maldita erva. Quando chega entre 4h19 e 4h21 na China, o que acontece precisamente às 4h20 na China? É usada para recreação? Tem uso medicinal? Tem algum outro uso? Como que funciona? Qual que é a sua experiência, Gurhan? Então, pelo que eu sei daqui, a China é muito restritiva a drogas. Então, nenhuma droga entra aqui, com exceção do cigarro e o álcool, que são as drogas legalizadas no mundo todo, praticamente. Né? Praticamente não, né, gente? Os países islâmicos, eles não consomem álcool. Mas, legalmente. Mas a China, ela é muito restritiva com qualquer droga recreativa. Só que, para minha surpresa, na verdade, um adendo a maioria dos chineses nem sabe sobre maconha, sobre qualquer outra droga assim do tipo. Mas, surpreendentemente para mim, no site da minha universidade, outro dia estava lá divulgando uma pesquisa que a universidade fez com cannabis para uso medicinal. Quando você vai procurar quem é o maior produtor de cannabis do mundo, é uma província chinesa de Yunnan, que, coincidentemente ou não, é onde tem as melhores bandas de reggae da China. Eu curto o reggae, então eu sei que, coincidentemente, no lugar que se produz cannabis na China, tem as bandas de reggae. Será que é coincidência? Cara, e aí, inclusive... Não, termina, desculpa, depois eu pontuo. Inclusive, eu navegando pelo Taobao, ele já sugeriu para mim cápsulas de cannabis medicinal, né? E a semente para plantar também, só que todas sem o THC, né? E aí, eu não sei como é a popularidade aqui para os chineses, a gente não fala muito, mas virou praticamente um lugar que os chineses que conhecem vão, a Tailândia, né? Então, aqui na China é completamente proibido o consumo, mas agora com a legalização da Tailândia, muitos chineses vão para lá consumir e volta. É um voo rapidinho e lá tá tudo legalizado. Então, essa é a experiência que eu tenho aqui na China. Então, eu ia falar isso, né? Apesar da proibição formal, se a gente for pegar a história da cannabis, uma das vertentes mais tradicionais da cannabis, ela é nativa do Afeganistão, tá? E ela se espalhou pela Ásia toda e entrou na China, tá? Então tem vários locais na China que tem cannabis naturalmente, saca? Não é que tenha uma plantação de cannabis, é que a planta, no seu espalhamento, chegou até a China. Eu tenho uma amiga minha, que eu não vou expor ela aqui, mas que ela, né, gosta muito do reggae, também, vamos deixar assim. E quando ela viajou para a China, ela estava andando pelo interior da China, por Hunan, e aí ela viu uma plantação gigantesca de maconha, no meio do nada, assim, andando nos passos. Então ela passou 3 meses fazendo backpack na China, porque ela é muito doida. E aí ela, né, tava com um tradutor lá do lado, virou pro cara e falou, o que é isso aí e tal. Aí ele falou, é tal planta, falou o nome lá em chinês da planta, o pessoal daqui gosta muito de usar ela para fazer roupa e para fumar. Porque relaxa, é bom para dormir. Ela falou, tem como experimentar? Ela mandou aquele verdão assim e ganhou o seu verdão, entendeu? Então ela ganhou um grande pacote de maconha da mão do agricultor, que para aquele agricultor, cara, é simplesmente mais uma planta endêmica que tem ali na região e que a galera normalmente usa para tecer roupa e também para fumar à noite, para dormir melhor, porque eles acham que relaxa e faz dormir bem, saca? Então, assim, existe esse tipo de tolerância a algo que é nativo, o que não existe, né, é um comércio, uma plantação. Isso antes, pelo contrário, é perseguido e com penas gravíssimas,
Tá? Então você, maconheiro, que for visitar a China, mantenha o proceder, pelo amor de Deus, pegue o seu voozinho para Tailândia e seja feliz, né? Não cometa este vacilo, tá? Porque senão existe uma tendência muito grande, tá, de dar ruim, o bambu canta, tá? A não ser que você esteja numa área rural e aí você veja, aí você pode trocar uma ideia assim de boaça, tá? De boaça com os caras, porque é muito tranquilo mesmo. Onde assim, onde tem, né, essa incidência que é natural do espalhamento, né, eles usam muito e usam principalmente para questão de tecido, gente. A gente tem que lembrar aqui que o tecido feito à base do cânhamo, ele é muito melhor, tá, do que o tecido à base de algodão. E aí uma outra coisa que a gente tem é que a gente tem que lembrar que a China, né, foi, durante seu século da vergonha, muito perseguida, né, pelas potências ocidentais, principalmente pela Inglaterra. Existiam vários protetorados ingleses, a Inglaterra teve uma grande permeação, né, e durante a permeação inglesa, muitas, inclusive, plantações naturais de várias ervas, com o cânhamo incluído nelas, foram substituídas pelo ópio para viciar a população chinesa. Tá? Você tem registro de uso de cânhamo na medicina chinesa, aonde ele é endêmico. Então isso vai variar de região para região. Tá? Pelo que eu sei, e eu conversei isso com um amigo meu que faz faculdade de medicina chinesa, porque essa é uma curiosidade que eu tinha. Eu achei legal a pergunta porque eu já tive algumas conversas sobre isso. Pelo que ele me disse, não é, por exemplo, tão comum quanto outras ervas que foram dando certo e foram sendo repassadas e replantadas em toda a China, onde era possível, onde os climas permitiam. Tá? Mas onde era normal, era tradicional dentro da própria medicina chinesa. Tá? O que é endêmico? Algo que está ali natural de um lugar. Tá? Então, quando a gente está falando assim, tal planta é endêmica de tal lugar, que tal planta ocorre naturalmente, ela não foi transplantada. Tá? Ela meio que apareceu ali do Neida. Tá? Obviamente não é do nada, né, gente? Vocês sabem muito bem, né, que a sementinha voa no vento, tá? Mas é isso. Então, a gente tem locais na China, tá? Aonde você pode encontrar, mas ela não é legalizada, tampouco tolerada para o uso recreativo dessa forma. Tá? O Pedro Siqueira fez uma pergunta aqui que eu também achei bem interessante, tá? Que ele está perguntando aqui, como que funciona a democracia na China, democracia popular chinesa? Tem muita influência neoliberal, as pessoas são mais esclarecidas nos quesitos de cidadania do que aqui no Brasil? Eu vou me permitir inverter a ordem agora e vou falar rapidinho antes de passar a palavra para o Gurran. Eu tenho uma vasta experiência de viagens por causa do meu serviço, né? Então eu já tive em vários continentes, já conversei com gente de tudo quanto é canto desse mundo, né? E me impressionou muito o conhecimento de alguns chineses sobre o Brasil, que vai muito além do conhecimento padrão sobre o Brasil. Por quê? Porque normalmente, quando alguém conversa com você sobre o Brasil, ele fala: o Brasil é lindo, eu gosto de bossa nova, eu gosto de samba, as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo, o futebol brasileiro é do caralho. Então a gente tem alguns tópicos que são muito batidos. Tá? Principalmente para estadunidense, para europeu. Quando a gente vai conversar com um africano já é diferente. E quando eu tive a oportunidade de estar na China, me impressionou muito que as pessoas me perguntavam muito mais de política e muito menos de futebol, muito menos de música, saca? As pessoas, inclusive, desconheciam muito essa parte mais cultural do Brasil e conheciam muito melhor a parte política. Então, quando na China,
que foi para uma cúpula Brasil-China. Isso, gente, não estou falando de diplomata chinês, eu não estou falando de gente que tem dos tradutores. Essas pessoas, gente, sabem mais de Brasil do que boa parte dos brasileiros sabem, tá? É impressionante a formação. Por quê? A formação deles para uma língua é muito diferente da gente. Quando a gente faz letras, por exemplo, o cara vai lá, vai para a USP e vai fazer letras mandarim. O que ele vai estudar em letras mandarim? Principalmente a literatura, a língua, a gramática. Quando uma pessoa se forma em português na China, ela vai trabalhar também as relações internacionais, a história de cada um dos países falantes daquela língua, saca? Eles têm uma outra dimensão política nessa formação que a gente tem bem menos nos nossos cursos. Então eu, por exemplo, conversando com os tradutores, e como é que funcionava os tradutores? Tinha um grupo de tradutores sêniores, que eram pessoas de 40, 50 anos de idade, que eram professores da Universidade de Beijing, e esses sim, pessoas com doutorado. 2 deles tinham feito doutorado no Brasil, em Santa Catarina. Os caras chegaram para mim e falaram: pô, você é de Florianópolis? Eu amo Florianópolis. Eu falei: não, desculpa, sou de Minas. E tinham jovens, que eram jovens que estavam nos últimos anos do curso, que já falavam português fluentemente e que ganharam a possibilidade de estar lá não só como formação, mas como trabalho pago. Tá? Então esses jovens estavam recebendo o mesmo tanto que os sênior, só que eles estavam sob a supervisão deles, que eram os jovens que depois iam continuar ou para um mestrado, ou aqueles que tivessem vontade de entrar para o partido, inclusive para entrar para o IJOBU, porque o IJOBU dá preferência para a pessoa que é formada na língua. Ou seja, qual que é a coisa mais rara de acontecer no mundo? Você vê um diplomata chinês que não fala a língua local. Normalmente, a gente muitas vezes viaja para certos lugares sem saber falar. Então, por exemplo, imaginemos que eu vá servir em Ljubljana, na Eslovênia. Eu não falo eslovênio. É algum problema para a diplomacia brasileira eu não falar esloveno? Nenhum. Tá? Eu vou para lá, se eu quiser aprender, eu aprendo. Se eu não quiser aprender, eu me viro com inglês. As pessoas se viram com inglês. Todo mundo que é diplomata fala inglês, fala francês. Tá resolvido. Na China, não. Os diplomatas chineses que vão ou para o Brasil ou para a África, e eu encontrei com diplomatas chineses, tanto na China quanto no Brasil, quanto na África, todos eles falam português fluentemente. Como que você nota a diferença? Os que são mais velhos, os que têm mais de 45, 50 anos, falam com sotaque de Portugal. Os mais novos falam com sotaque brasileiro. É muito irônico de você ver essa clivagem, que você nota que até um certo período do tempo eles estavam ensinando o sotaque português, e agora eles estão ensinando muito mais o brasileiro do que o português para essas pessoas. Mas mesmo conversando, né, com o pessoal dos transportes, com o pessoal do hotel, com o pessoal das vendas, quando eles me perguntavam de onde você é, né, e eu falava que era do Brasil, eles sempre me perguntavam: pô, mas e agora com o Bolsonaro? Não era melhor com Lula? Como que vai ficar o comércio com a China? E os chineses que estão trabalhando no Brasil, como que é o trabalho lá? Saca? Então as preocupações deles de pergunta eram bem diferentes daquelas de um europeu ou daquelas de um estadunidense, tá? Muito mais próximas às de um africano, só para vocês terem uma noção. Guhan, pode complementar aí, meu querido. Vamos lá, sobre democracia, né? A pergunta lá atrás era esse entendimento da democracia chinesa. Contar também algumas experiências pessoais aqui, João, que antes de vir para cá agora para o mestrado, eu passei muitos anos recebendo chineses lá em Salvador como guia turístico, né? Então os chineses vinham dar o rolê ali, Pelourinho, levava ali e eu conversava muito com eles. E uma coisa que me surpreendia também era a visão política clara que esses chineses que viajavam para fora a turismo tinham da política. Então, uma vez a gente estava comentando sobre algum problema do Brasil e os chineses falaram para mim assim: o problema disso daí é que vocês têm partido demais. Aí, toda hora que um troca, você fica mudando de direção e ninguém sai do lugar. Se tivesse um partido só que nem a China, seria uma democracia mais direta, mais assertiva para uma direção só. Então, eles têm essa visão. Um momento irônico que não existe só um partido na China, né?
Eu digo assim, se tivesse alguém Não, se tivesse a direção, né? No caso, assim, você tem o 9 Partido partidos Comunista na da China, ele direciona, né? Então, assim, é isso. É porque tem Isso. muita gente, Gurra, que não sabe que tem mais de um partido na China, que tem mais de um partido na Coreia. A galera acha que é um só, saca? Então, é isso, galera. Tem 9 partidos na China. E uma coisa que o Eric Lee fala, o Eric Lee é um cientista político famoso, já fez TED e tudo, ele diz assim, a diferença principal do sistema político chinês para os países no Ocidente é que no Ocidente você troca o partido, mas nada muda, e na China você não troca o partido, mas as coisas mudam. Então, a China ela está muito aberta a escutar o povo, é uma democracia participativa, onde as pessoas escolhem os seus representantes locais. Esses representantes locais, a partir de resultados concretos, né, práticos, onde você pode medir e comparar, aí sim eles podem se candidatar para os cargos superiores. Não existe na China uma pessoa que não tem nenhum histórico político assumir um cargo com uma grande responsabilidade. Então, o sistema político chinês ele é uma democracia participativa em 2 sentidos. Na verdade, eu vou colocar 3 principais diferenças dessa democracia. Primeiro que as pessoas elas votam diretamente para os representantes locais, que são as pessoas que ela conhece, que ela pode cobrar, que ela tem acesso. Então é muito mais assim um representante local que vai estar ali perto da população, ouvindo e prestando conta. O segundo fator que eu vejo da democracia chinesa que é diferente é que eles têm um órgão que é o Tribunal Popular. Então esse tribunal ele fiscaliza os outros poderes. Então ele cobra se as metas quinquenais foram atingidas, ele julga se o partido está indo na direção certa ou não. Isso daí tem um poder que não tem nas nossas democracias, que é um tribunal popular. A gente tem o tribunal eleitoral, a gente tem vários tribunais, a China tem um tribunal do povo. E o terceiro fator é que a legislação na China ela é consultada diretamente o povo, sempre que eles vão fazer alguma reforma de legislação, eles abrem para falar, olha, nós vamos discutir leis ambientais, mandem sugestões. Eles estão sempre consultando o governo. Eu já recebi, estrangeiro, com o telefone chinês aqui cadastrado, eu já recebi um SMS do governo de Hangzhou dizendo, olha só, se você receber uma ligação sobre pesquisa de opinião do nosso bairro, do nosso distrito de Hangzhou, você responda com educação, que a gente quer a sua resposta sincera, porque construir uma boa cidade depende de todos nós. Então, o governo está ativamente buscando a opinião da população para participar. Esse tipo de democracia é completamente diferente de uma democracia onde a gente escolhe um político do executivo, do legislativo, o judiciário a gente não escolhe, mas de 4 em 4 anos e a gente não tem participação direta sobre as decisões. Né? Quanto tempo não teve um referendo no Brasil para ouvir a voto popular? E assim, referendo é um acontecimento que tem que mobilizar todo mundo. A gente não tem como participar constantemente das políticas locais. Então, essa visão que os chineses têm da democracia, como eles se organizam, muita gente não entende. E aí precisa de um estudo e muitas horas de live para a gente detalhar isso, mas é basicamente isso. Você tem 9 partidos, o Partido Comunista ele direciona as políticas, mas a população que é interessada, né? Nem todo mundo é interessado em política, participa. O que eu acho mais interessante é que eles filtraram o sistema para que você só pode participar da política as pessoas mais competentes e interessadas em servir ao povo. Então você precisa estar disposto a servir ao povo e você tem várias barreiras. Você tem que fazer uma prova para entrar no partido de conhecimento político. Não é qualquer pessoa que vai assumir gestão de alguma coisa, uma secretaria de alguma coisa, para se candidatar ao partido. E isso eles são recrutados desde jovens, os melhores alunos. Então você tem esse filtro que começa lá cedo. E aí, assim, alguém perguntou aqui, eu li no chat, sobre a educação política desde cedo nas escolas. Isso, para a galera dizer que a China, porque eu não defendo que é uma China perfeita, hoje eu vejo que é uma falha na China, porque as pessoas que não têm um nível de escolaridade mais alto, quem não segue faculdade, mestrado, doutorado, as pessoas que fazem o ensino fundamental e saem para trabalhar, muitas delas elas não têm essa educação formal
e estão alheias, hoje com a internet, às ideias ocidentais, e muitas delas estão acreditadas. Eu tenho amigos aqui que a gente conversa e as pessoas falam uns absurdos que você não entende. Então, assim, existe, gente, chinês de direita, tá? Só que essas pessoas, elas não têm acesso a poderes políticos porque eles fazem um filtro onde o que é possível de você colocar alguém para governar a população ou não. E a China hoje se baseia muito em ciência, não é achismo, é resultado técnico, como a gente pede e exige por resultado das políticas públicas que eles fazem. Você vai ascendendo aos poucos. E eu acho que é isso, João, sobre Eu vou democracia colocar chinesa. aqui na Acho que tela a pergunta do Gabriel. Eu vou só fazer um comentário sobre essa última parte que você falou. O que acontece, gente? Muitas vezes a primeira escola, o fundamental, ele costuma ser público. Mas já para o ensino médio e ali para o que seria no Brasil a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona série, você tem muitas escolas que são particulares. Nessas escolas particulares, normalmente você tem uma educação que é muito mais politizada do que, dependendo do lugar na China, essas outras escolas que são públicas. Então, o cara que faz o ciclo todo sem ter esse acesso, muitas vezes, de fato, ele vai ser mais ignorante politicamente do que será o cidadão médio brasileiro. Muito ironicamente, a prova do partido hoje, né, eu já vi muito chinês comparando com a prova do mandarinato, né, que eles falam brincando assim, pô, é igual passar para a prova do mandarinato, é difícil pra caralho, tem gente que tenta 5, 10, 15 vezes até passar, isso é muito comum, inclusive, é raro as pessoas que vão passar de primeira, assim, né, subindo também nesses cargos, você tem que ter cada vez mais formação e vivência. Então o cara, por exemplo, né, vocês veem, às vezes a gente vê num documentário, e você tem lá, o fulano é o chefe do partido para a produção na província X. Para que ele possa ser alçado até esse cargo, ele tinha que ter 10 anos de partido, 5 anos trabalhando numa área específica, provavelmente uma formação em administração ou numa ciência que seja correlata, agronomia, qualquer coisa assim que o seja. Tanto que no 20º Congresso, que foi o último, os membros do Comitê Central nunca tiveram tantos membros do Comitê Central que vieram de posições científicas, com doutorado, pós-doutorado, o cara que é físico de partículas, o cara que trabalha com computação quântica, o cara que trabalha com o que há de mais moderno na medicina robótica, o cara que trabalha com nanotecnologia. A gente vê cada vez mais chegando nos escalões mais altos do partido pessoas que têm um currículo acadêmico violentíssimo, né? E aí você começa até a ver algumas representações de algumas coisas que são muito importantes para a China hoje. Então, por exemplo, a agência espacial chinesa, ela vem crescendo violentamente, e a gente vai ver nos próximos 10 anos um reaquecimento dessa guerra nas estrelas, né? Um reaquecimento igual a gente teve, né, aquele período da União Soviética com os Estados Unidos. A NASA está sentindo a baforada na nuca, porque a agência espacial chinesa vem crescendo muito e vem fazendo cada vez mais coisas cada vez mais ousadas, né? Então, por exemplo, nos últimos congressos, normalmente tem alguém que é um grande cientista da agência aeroespacial chinesa dentro desse comitê central. Então a gente vem vendo isso cada vez mais. A China vem estando com uma preocupação muito grande, que é a preocupação de um desenvolvimento verde, de um desenvolvimento que deixe menos pegadas de carbono, até porque o desenvolvimento da China deixou todas, né? Então, assim, essa era uma preocupação que não existia mesmo na década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, mas que foi uma mudança no partido, a partir do Hu Jintao e principalmente a partir do Xi. Tá? O Hu Jintao é um cara ali de transição que começa a dar uma refreada e pensar no futuro, mas o cara que está mudando as coisas mesmo vem sendo o Xi. Com o Xi isso já é uma preocupação bem grande mesmo, né? Nós estamos falando de um país que refloresta uma área equivalente a uma Irlanda por ano. Nós estamos falando de um país que está conseguindo tecnologia para transformar deserto em plantação. Vocês viram isso na live nossa do mês passado,
né? Então, por exemplo, agora é muito comum também que agrônomos, que biólogos, que a galera que mexe com isso também tem a sua presença no Comitê Central, algo que há 3, 4, 5 congressos atrás era quase que impensável você pensar assim, o chefe da agronomia vai ir para essa área. Então as áreas que vão se tornando as áreas que capitaneiam o desenvolvimento da China, vão também ganhando a importância política correlata, né? Só que a gente ainda está nesse momento de um gap onde nem todos vão ter esse acesso. Inclusive a gente tem que pensar, né, que nós estamos falando de acesso para 1/5 da população da Terra. Né? A China tem esses pequenos detalhes onde tudo são números absurdamente grandes para um caralho, tá? O Gabriel perguntou, a China é constitucionalista e positivista? Sim e não. Vou te explicar por que aqui. A China tem uma constituição? Tem. A constituição da China ainda foi feita no período do Tang. A última constituição chinesa é a constituição de 82, que substituiu a constituição do último ano do Mao, que foi 78. Tá? Ela já foi revisada várias vezes, ela mudou muito. A última revisão que teve nessa Constituição foi pouco antes do 19º Congresso, foi em 2018 ainda, tá? Quando eu estive na China em 2019, tinha tido essa última revisão da Constituição chinesa, mas eles não consideram essa revisão uma nova Constituição. E toda vez que tem uma revisão, essa revisão ela é uma revisão completa, ou seja, há uma reunião do partido, há uma preparação anterior, essa preparação começa, gente, no nível de rua, começa no nível de bairro, e vai subindo, 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 subindo até chegar lá em cima, e normalmente essas grandes revisões são feitas ou no ano anterior ao Congresso para serem aprovadas no Congresso posterior, né, ou mesmo no ano do Congresso e votadas as revisões e a aprovação durante o próprio Congresso do Partido Comunista da China. Tá? Então a China sim tem uma Constituição, mas não é essa Constituição aos moldes do positivismo tradicional, até porque essas revisões são feitas a partir, muitas vezes, dessa manutenção constante da relação de baixo até cima. Tá? Essas revisões muitas vezes vêm de novas necessidades que vão aparecendo nos diferentes lugares, e a gente tem uma outra coisa também dentro da China, que é um respeito étnico violento, que pra gente que é brasileiro às vezes é até difícil da gente compreender, né? A China, por mais que ela tenha uma maioria esmagadora de Hans, né, são 50 e caralhada de etnias, né? Então todas as 56 etnias têm representação, né? E nos locais aonde essas, entre aspas, minorias étnicas são maiorias regionais, as leis funcionam de uma forma diferente. Eles têm uma liberdade de lei, por exemplo, muito diferente. Eu vou dar um exemplo fácil para você entender. Xinjiang, tá? Xinjiang é uma região de povos de origem túrquica, tá? Que são muito permeados pelo islamismo. Por mais que na Constituição chinesa, né, você não tenha uma religião estatal, é facultado à província de Xinjiang ajudar aqueles que são da religião da maioria da sua etnia a ter acesso a essa religião. Então nós estamos falando de uma província que tem restaurante halal em todas as escolas, em todas as funções públicas que servem comida. São 20 e tantos mil mesquitas. O próprio governo de Xinjiang contrata e subsidia os aviões para peregrinação. Os caras vão peregrinar para Meca, o governo de Xinjiang freta 500 avião, 300 avião, entope a galera lá, dá uma facilidade de pagamento para que eles possam exercer a sua religiosidade. A mesma coisa com o ensino de línguas, né? A gente estava vendo sobre a Mongólia Interior. Na Mongólia Interior a escrita mongólica ainda é preservada, né? Ou seja, se você for pegar a Constituição chinesa, você vai ver lá, a língua da China é o mandarim e todas as outras suas línguas regionais. O que significa dizer? Significa dizer que por mais que não seja obrigatório, tá, que você leia, que você estude o dialeto Li em Pequim, né, lá nas suas regiões, nas suas províncias autônomas, nos locais aonde essas respectivas etnias forem
as majoritárias, né, você vai ter o ensino daquela língua. Por exemplo, o tibetano. O tibetano é uma língua que, inclusive, se escreve de forma diferente do mandarim, não usa nem esse Unicode do mandarim. Tá? Então, você vai ter essa possibilidade em diversos locais. Então, a coisa é um pouco mais complexa, né, do que é aqui do nosso lado. Você quer pontuar alguma coisa ou eu posso te fazer a melhor pergunta que chegou nesse chat, cara? Só falar aqui com os alunos que estão mandando salve, eu vou mandar para eles. Tem o Malk de Luffy, o Caio, o pessoal que está estudando com a gente mandou um salve, só fazer uma cena que eu estou vendo também o alô deles. Mas pode fazer a pergunta. Ó, eu vou meter então o ataque de oportunidade, tá? Você que mandou um salve, você já tá, mas você que não tá, coloque o comando mandarim, tá? No seu chat. Por quê? Porque colocando o comando mandarim, você já pega o cupom do tio, já vai lá para a Academia Gurran e aproveita agora a promoção que dura o mês de novembro inteiro, a promoção do Black Friday. Como que funciona essa promoção? Você vai ter 3 anos de curso pelo preço de 1 ano só, tá? Então, por R$ 1.818 repartidos bonitinho em 12 prestações, você vai pagar 12 e vai ganhar 36. É só isso, João? Não. Né? O Gurran ficou louco, o Gurran fumou maconha dentro da Ushanka que ele está usando e decidiu que o nosso cupom continua válido. Então você pode colocar o cupom assim, disse o João, tá? E nessa brincadeira, no final de 3 anos, você vai estar pagando R$ 40 por mês, 3 litrão, para poder ter acesso ao curso mais completo de mandarim em português que a gente tem hoje. Tá? Voltando para a pergunta do Gabriel, que para mim é a pergunta mais importante, mais profunda que a gente teve nessa live, eu só quero saber, eu posso ser caminhoneiro na China? Eu nunca te pedi nada, só isso, eu quero ser caminhoneiro na China. Só te contar uma coisa aqui, tá? Antes de eu passar para o Gurran. Você pode ser caminhoneiro na China? Pode. Estrangeiros dirigem na China, você pode tirar a carteira na China. Inclusive, para dirigir na China é muito análogo ao que a gente dirige aqui, com a pequena diferença que as estradas são lindas, maravilhosas e ótimas. Você tem vários vídeos, tá? Pela internet, você tem vários canais que ficam só fazendo road trip na China com aquelas câmeras internas que são obrigatórias pelo seguro. E aí são vídeos de 13 horas, 14 horas do cara dirigindo 700 km, 800 km, para você conhecer, né, as rotas dentro da China. Só que o caminhoneiro na China, ele não pode fazer hora extra. Tá? Isso é o cara do transportes que me contou. Tá? Porque como o caminhoneiro está levando uma carga, a carga é preciosa, eles não querem que o caminhoneiro morra, eles não querem que a carga caia, tá? Você não pode fazer hora extra na China. Então, se você está pensando que você vai para a China para tomar rebite e ficar 36 horas dirigindo seu caminhão, isso não acontecerá, tá? Mas você pode ser caminhoneiro na China, sim, tá bom? Pode falar, Gurran, sobre os caminhoneiros da China, o nosso tópico mais importante. Os caminhoneiros na China, eles têm que tomar cuidado que aos poucos vão ser substituídos por caminhões que vão ser pilotados sozinhos. E já tem, né? Em transporte público já tem pra caralho, já né? tem. Já tem. Mas assim, para você conversar com o cara da carga, você precisa falar mandarim, né? É muito difícil você ser caminhoneiro na China, falar com o pessoal do pedágio, falando inglês. Então, é possível. Eu conheço vários amigos. Eu tenho alguns amigos que têm carteira de motorista aqui. Conheço pessoa do Turcomenistão, a galera que mora aqui já há um tempo consegue tirar a carteira, mas não de caminhão. Não conheço ainda um estrangeiro caminhoneiro, mas já vi um canadense que alugou um motorhome para ir até o Tibete. E isso é uma coisa que, quem sabe, no futuro a gente não faça aí conteúdo, porque eu já achei onde é que tem motorhome para alugar aqui. Então, sejam caminhoneiros na China. Estudem mandarim para ser caminhoneiro na China.
É isso, gente. Então, se você quer estudar mandarim para poder ser caminhoneiro, né? Lembrando, gente, que para ser caminhoneiro você tem que fazer vários cursos específicos. Inclusive, assim, dependendo do tipo de carga, tem outro curso. Esses cursos são todos dados em chinês, são todos dados em mandarim, né? Então, assim, nada te impede. Tá? Não existe uma proibição legal, saca? Malditos demônios gaijin não podem dirigir os nossos caminhões, tá? Só que você vai ter que se formar de acordo com a legislação dos caras. E quanto mais complexa for o tipo de carga, cara, que você for levar, mais complicado vai ser para você conseguir fazer esses cursos. Você deve precisar de alguns anos de experiência. Saca, assim, os caras são muito sérios, saca, velho? Muito sérios mesmo, tá? Então, se você quer ser caminhoneiro na China, nada te impede de ser caminhoneiro na China, mas ainda assim, tá? Você pode. Uma outra pergunta, que inclusive passou mais de uma vez, eu tô pegando a do Rafael Cabral aqui, agradecendo ao menino Rafael, mas muita gente perguntou, tem como você falar um pouco mais sobre essas bolsas? As bolsas que o governo chinês dá para estudo na China? Tem muita gente que se interessa em estudar na China, né? E aí essa pessoa provavelmente quer saber, pô, eu preciso de já ter pelo menos um HSK2 para eu poder pedir a bolsa? Tem como pedir a bolsa sem? Como que elas funcionam? Né? Você que tem um baita conhecimento disso, não só técnico, mas de vivência pessoal, né, mano? Você poderia conversar com a gente um pouco mais sobre isso? Claro, isso daqui eu acho que dos assuntos de hoje é o que eu mais manjo. Então, a China, ela disponibiliza, última vez que eu olhei o dado foi, acho que em 2022, mais de 60 mil bolsas por ano. Então, o governo chinês ele tem um programa de fomento para trazer cientistas, pesquisadores do mundo todo, e isso são bolsas para graduação, mestrado e doutorado. Isso são as bolsas que a gente chama do Conselho de Bolsas da China. CSC é China Scholarship Council. Então, ele tem duas formas de seleção dessa bolsa. Na verdade, tem três, mas a gente só se enquadra, nós comuns mortais brasileiros, nos enquadramos em duas categorias. A categoria A são as bolsas selecionadas por uma agência estatal chinesa, uma agência do governo chinês, que normalmente é a embaixada. Então, agora, a embaixada acabou de abrir as bolsas, você vai lá no site, pega as informações, vê a documentação, faz tudo direitinho, se inscreve, e a embaixada vai fazer essa seleção, que no caso você está competindo com todos os brasileiros que querem ir para a China. Então a embaixada vai selecionar os melhores brasileiros do programa anual para enviar para a China, falando esses nomes aqui, a gente aprova, a gente avaliou. E você, quando faz esse programa, você vai escolher entre 3 universidades. Existem cursos em inglês, existem cursos todo em mandarim, e você vai procurar o melhor curso. Tem curso de marxismo, tem curso de direito, tem curso de estudo sobre China, tem curso de mandarim. Eu estou aqui fazendo um mestrado em ensino de mandarim para estrangeiros. Então, o curso é todo em mandarim. Eu tenho 1/3 da minha turma são chineses nativos que resolveram seguir o mestrado para essa área, mas tem muito estrangeiro no curso porque muitos deles querem se formar como professores. Mas além das bolsas do CSC, você tem bolsas específicas para quem quer ser professor de mandarim. Você tem bolsas das províncias. Então, a bolsa que eu acabei ganhando aqui foi a bolsa de Zhejiang. Algumas províncias elas oferecem bolsas por conta própria, que não são as bolsas do CSC. Elas têm valores de premiação, de distribuição diferentes, e as próprias universidades também têm bolsas. E tem também as bolsas para estudo de mandarim do Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio é o órgão que ensina mandarim oficial da China, que desenvolve material, e eles também incentivam os estrangeiros, estudantes de mandarim, a irem para a China. Então, se a pessoa só quer estudar chinês, curso de línguas, tem uma bolsa específica, que normalmente é para quem tem alguma relação com o Instituto Confúcio. Se você quer fazer graduação, mestrado, doutorado na China, a melhor é o CSC, porque você não paga mensalidade, você não paga dormitório e ainda você recebe uma ajuda de custo de 2.500 a 3.500 renminbi por mês, dependendo se é graduação, mestrado ou doutorado, para você viver na China. E esse dinheiro
dá para viver de forma bem confortável aqui. O pessoal aperta o orçamento, come no refeitório da faculdade e ainda consegue dar os rolês pela China ao longo do curso. Então, dá para viver bem com essas bolsas e você só vai ter que pagar passagem. Mas, se você coloca em comparação o que você ganha da bolsa ao longo de 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, às vezes 3, depende do curso, isso se paga muito fácil. E aí sim, os critérios de pré-requisitos para cada bolsa dessa, se você vai fazer um curso em mandarim, você precisa ter o HSK 4 ou 5, dependendo do curso. Se você vai fazer em inglês, você tem que ter a prova de proficiência em inglês, mas independente se o seu curso é em inglês ou em mandarim, ter o mandarim é um dos maiores diferenciais. Por quê? Porque ter o mandarim, você já mostra para as pessoas que vão selecionar que você está interessado, você já tem contato com a cultura. É mais difícil você ter um choque cultural quando você chega aqui. É mais difícil você desistir. Então, entre uma pessoa que já tem um HSK 2 para fazer um curso em inglês e uma pessoa que não sabe nada de mandarim, eles provavelmente no desempate vão dar preferência para a pessoa que já tem algum nível de mandarim, porque é jogar no certo. Eles estão investindo em estudantes que vão provavelmente criar relações acadêmicas com a China futura. Muita gente às vezes quer ficar aqui, continuar a carreira acadêmica. Então, a ideia do estudar o mandarim para conseguir a bolsa, eu acho que é a melhor estratégia que alguém pode fazer se quiser vir para a China com tudo pago para fazer um desses cursos. Eu falei que tinha 2 categorias, a categoria B, né, o A você concorre com o pessoal do Brasil na embaixada, a B você concorre com você aplica direto para a faculdade, e aí você tem uma taxa de inscrição, pela embaixada não tem taxa de inscrição, você aplica direto para a universidade, e a universidade vai selecionar os melhores estudantes para aquele curso, mas aí você não compete com brasileiros, você compete com as outras pessoas que estão querendo aquele curso, aquela vaga. Então, se o seu curso é como foi o meu mestrado, ensino de mandarim para línguas estrangeiras, eu vou competir com pessoas do mundo todo que querem vir para essa universidade para esse curso, e a preferência deles por mim, no meu caso com a minha universidade, foi também porque eles querem estreitar laços com a América Latina. Eu tentei, por exemplo, 2 universidades, uma me rejeitou, a outra me aceitou. Isso depende da concorrência daquele ano e depende dos interesses estratégicos de cada universidade. Então, o ideal, já dando uma dica para a galera que quer tentar, é ter ideia do que quer estudar, então do que curso quer fazer, em que cidade você quer morar, porque isso daí também vai ser relevante para ser disputado ou não. Uma pessoa que quer ir para Hubei é um destino que é muito, muito buscado por brasileiros, para curso de chinês. E agora, se você vai para Liaoning, né, que é uma outra província, você vai ter uma concorrência diferente. Às vezes as universidades lá têm mais interesse. Então é isso. Tem esse mundo de bolsas, mas para mim vale muito a pena. Eu sempre recomendo os alunos a virem. E para os alunos que já estão na academia, pode trocar uma ideia comigo, se está querendo aplicar para a bolsa esse ano, se preparar para o ano que vem, tem alguns documentos que são necessários fazer. Então, assim, tem a lista lá, no site da Embaixada tem todas as informações, e eu ajudo os alunos que querem fazer bolsa. Já tive pelo menos 2 alunos que já conseguiram bolsas aqui. Pronto, já fazendo jabá, ataque de oportunidade, eu tive um aluno que ele fez o curso todo em 1 ano. Isso daqui é importante para a galera saber. Ele pegou do zero o material, ele já tinha estudado um pouquinho chinês antes, mas ele pegou o material do zero e fez até o final. Em 1 ano ele conseguiu passar no HSK4, ele veio para a China fazer medicina chinesa, ele está lá em Pequim, e ele conseguiu passar em todas as disciplinas do primeiro semestre de medicina chinesa no curso em mandarim com o curso da academia. Então, para a galera ter ideia do quão avançado o curso chega, você consegue. Não foi fácil, o cara sofreu lá, teve que pedir ajuda aos colegas para fazer, para entender algumas coisas da disciplina, porque medicina chinesa tem palavras que não se traduz nem para o inglês direito, né? Como é que você vai traduzir o conceito antigo, teórico da medicina chinesa? Mas o cara conseguiu, ele está lá, está feliz com o curso da Academia Gurru. Então, esse é o meu case de sucesso, assim, que é possível, porque ele foi um aluno que pegou em 1 ano. 1 ano ele devorou o curso inteiro, o material. Não foi 2, não foi 3 que vocês vão ter de acesso agora. Então, fica aí para quem quiser se interessar para as bolsas depois, pode mandar uma mensagem lá
e manda o link, mas no site da embaixada tem tudo. Gente, eu vou aproveitar uma pergunta bem interessante que saiu aqui, que foi do Nicolas. Onde que eu consigo fonte das políticas e leis da China preciso para minha faculdade de arquitetura? Aqui, Nicolas, eu quero te dar um preview de uma coisa que ainda vai rolar esse mês, tá? Eu vou fazer mais uma live com a Isis, com o Diego Pautasso, tá? Do pessoal do curso do Fios de China. Se você não viu, eu recomendo muito que você veja a primeira live, tá no canal disponível da Fios de China. O curso foi um sucesso tão grande que era para ter uma turma, teve 2 turmas, era para ser para o próximo semestre, o curso já vai sair agora, tá? A Isis e o Diego são 2 professores, tá, lá do Rio Grande do Sul, 2 acadêmicos. A Isis está terminando o doutorado dela, o Diego é professor, já terminou o doutorado dele. Eles trabalham com China uma vida inteira e são um lindo casal. E eles dão o curso, e nesse curso também eles te ajudam com a parte bibliográfica. O que eu já vou te adiantar aqui, que é a mesma coisa que eu falei lá atrás. A China tem os seus white books, seus livros brancos. Normalmente, tanto a parte legal quanto a parte administrativa, os macrodados econômicos, são publicados nesses livros brancos que você consegue pegar. Alguns deles, dependendo das províncias, vão estar só em mandarim, infelizmente, mas normalmente, né, o yearbook, né, o livro anual da China, ele está disponível em inglês. Para além disso, boa parte do arcabouço legal é disponível também traduzido, e as mudanças nesses arcabouços legais que vão sendo propostas e incorporadas ao longo dos congressos, os congressos também são disponibilizados. Para você ter uma ideia, o 19º Congresso, que foi o anterior ao último que aconteceu, ele foi traduzido no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Então a FGV de São Paulo lançou um livro que chama Palavras-Chave para Conhecer a China, tá? Eu tenho o meu na versão original bilíngue em mandarim e português, tá? Que eu ganhei do cara que fez a tradução. Tá? Em português você tem esses 2 livros como um livro só, que virou Palavras-Chave para Conhecer a China, tá vendo? Palavras-Chave para Conhecer a China, que foi publicado pela FGV. Então, assim, você tem facilidade de conseguir isso desde que você consiga pesquisar um pouquinho. Além do que, a embaixada chinesa é uma mãe aqui no Brasil. Você pode entrar em contato com o pessoal da embaixada chinesa, inclusive pelo Instagram, eles são muito aproximáveis, tá? E falar com eles, olha, eu sou um pesquisador, trabalho com arquitetura, eu queria entender um pouco melhor de zoneamento ou de qualquer coisa que seja, tá? E você pode conversar com eles que você vai conseguir com facilidade. Mas mais do que isso, eu te recomendo muito ficar atento. Mais para o fim desse mês, nós vamos fazer a live especial do lançamento do próximo curso do Fios da China. E no curso do Fios da China você vai ter o acesso aberto e franqueado, tanto a Isis quanto ao Diego, que são 2 pesquisadores que pesquisam institucionalidade na China, ou seja, pesquisam lei na China, tá? Pesquisam política pública na China e que estão acostumadíssimos a trabalhar com isso, que vão te ajudar muito. O Han, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que as fontes políticas principais, elas estão em mandarim, né? O que eu tenho para dizer é isso. Sempre que eu vou buscar, eu tenho uma dúvida, eu vou lá na Constituição em mandarim, eu queria entender a Constituição da China, eu vou lá em mandarim. Então, assim, tem dificuldade de realmente encontrar material em português, mas você já deu o principal canal que eu ia recomendar, que era a Isis e o Diego. Então, não tenho muito o que acrescentar, não. Ó, Johnny, Lauxi, meu salário só pinga na terça-feira que vem. A promo vai estar valendo até lá? Vai, gente. É o mês de novembro inteiro. Ah, o meu cartão só vira no dia 15, só vira no dia 20. Então espera até o dia 15, espera até o dia 20, vai lá e aproveita. Durante todo o mês de novembro, tá? O que você não pode é chegar no dia 30 de novembro, sair para tomar uma cajibrina com a morena e no dia 1º de dezembro e chorar. Porque senão o Gurran vai ser obrigado a te bater de bambu, tá? Eu tô liberando ele para fazer isso para quem chegar atrasado, tá? Hoje ainda é dia 8.
esse vídeo vai sair agora no começo da semana que vem também, para quem não tiver visto essa live. Esse vídeo fica no canal o tempo inteiro. Nós vamos voltar a falar disso no Instagram, nós vamos fazer publicação junto. Vai ter também, né, a live com a Isis, com o Diego, onde nós vamos bater nisso aqui de novo, mas vocês têm o mês de novembro inteiro para poder fazer a sua inscrição, tá? Para facilitar, para ninguém perder aí, eu tô colocando mais uma vez no chat, tá? O link direto da promoção de Black Friday, lembrando que tem o cupom do tio, tá? Então só bater aí o comando mandarim, bateu o comando mandarim, apareceu aí o cupom do tio, o Assim Disse o João, você ganha 10% de desconto, tá? Entra ali no link academiagurran.com.br /Black Friday -11 que você vai direto para a promoção da Black Friday. Assim que a gente terminar essa aula, eu vou atualizar o link, que a gente estava com o link da última pré-matrícula, da última promoção no comando. Eu vou atualizar esse link, o link já vai estar atualizado quando o vídeo sair, vai estar atualizado no comando também o mês inteiro de novembro. Gurran, a gente já está com quase 1h15 só de gravação aqui, 1h20 de aula, tá? Então eu vou pegar mais 2 ou 3 perguntinhas aqui para a gente poder fechar. Você pode mais 2 ou 3? Que eu sei que você tem horário aí também. Posso? Tá. Então vamos lá. Posso. Vamos fechar com essas 2, 3 aí. Ó, o Bruno de Carvalho tinha feito uma pergunta que eu fui burro, eu devia ter colocado a pergunta do Bruno antes dessas duas. Né? Gurran, eu sou tradutor de patentes, eu sou um nômade digital. Na sua província, eu consigo morar num apartamento pequeno, ganhando em média R$ 4.000 mensais? A conversão, o câmbio, é saudável? Dá para viver com isso? Meu querido Bruno de Carvalho, tá? Hoje, tá? Tá mais ou menos R$ 4.000, vai dar mais ou menos uns 2.800. Deixa eu fazer isso aqui certinho. R$ 4.000, não, desculpa, é para cima. R$ 4.000 dá quase 5.000 yuan. Né? Então, assim, você vive bem, você vive melhor do que a bolsa que o Gurran tá recebendo do mestrado. Então, assim, acho que dá para viver bem. Vou deixar o Gurran falar de como é que é aluguel, como é que são as coisas aí, para ele ter uma ideia. Vamos lá. Hangzhou é considerada uma cidade cara, onde eu tô aqui. Mas você tem outras cidades com custos de vida menores. O que é que você precisa se preocupar? Quando pergunta o orçamento de R$ 4.000, é que quando você tem um orçamento em real, o câmbio muda. Então, quando eu cheguei aqui na China, o câmbio estava R$1, era 1,50 renminbi. Hoje está 1,25. Se você está contando com esse orçamento para viver, você tem que considerar aí que vai ter uma variação cambial, que isso pode prejudicar o orçamento. Então, a moeda vai ficando desvalorizada. Se você vem, por exemplo... E a outra coisa que você tem que considerar é, quando você vem, você precisa de visto. Se você vier estudando mandarim, então você vai ficar aqui num curso de chinês, você vai ter que pagar o curso de chinês, e você pode ficar tanto no dormitório, como outros estudantes, ou você vai morar fora. É possível você conseguir em Hangzhou um aluguel dentro desse orçamento que dê para você sobreviver? Mas normalmente esse aluguel vai ficar muito distante da universidade. Então, nesse sentido, é mais jogo ficar dentro do dormitório, que aí você consegue o orçamento melhor. Mas você pode procurar uma outra província que tem um custo de vida menor, que tem um aluguel menor, e aí é possível mandar. Mas é isso, tanto aqui você não consegue fazer trabalho na China. Você tem que conseguir a sua fonte de renda de fora, você tem que ter uma reserva. Nesse caso, o governo não inculca com você se você trabalha home office, mas... sua fonte de renda está no Brasil, se você não está trabalhando na China, isso não tem um problema. Mas você tem que considerar essa diferença cambial, eu acho que é o principal. Além do câmbio que vem cada vez ficando pior, tá? E a tendência do real frente ao renminbi é cair, porque o renminbi está subindo frente ao dólar e o real caindo frente ao dólar. Isso é uma coisa que você tem que pensar a médio prazo, tá? No seu caso específico, tá, de nômade digital, a China recebe,
tá? Existe visto específico para nômade digital, para pessoas que trabalham em home office, que têm uma renda comprovada e que conseguem. Como que é a concessão desse visto? Aí eu não sei, você vai ter que olhar isso diretamente com a Embaixada da China. O que que eu posso te dizer? Quando eu fui na China em 2019, a gente acompanhou reuniões do MDIC, que era o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio da época, e eles estavam fazendo com a China uma parceria exatamente para nomadismo digital, para que as pessoas que, por exemplo, trabalhassem com internet, com essas coisas remotas, programação, vocês de TI que entendem de matemática, não é o caso do burro de humanas aqui, tá? Pudessem viver nos dois países. A ideia era exatamente facilitar isso, tá? Em 2019, essas tratativas estavam começando. Como essa não é uma área que eu acompanho, eu não sei quais acordos foram firmados ou não a partir de 2019, mas eu posso te garantir que a China tem a figura do visto para o nômade digital, a figura do visto para aquela pessoa que tem um trabalho fixo, home office e pode morar naquele país. Isso existe. Tá? Então você tem que procurar a embaixada da China, tá? E uma vez procurando a embaixada da China, eles vão te falar, olha, é tal formato, você vai ter que apresentar tal documento, você vai ter que traduzir tal documento, você vai ter que consularizar tal documento. Então você tem que pensar também que você vai ter os custos do visto. Todo visto é cobrado, tá? E você tem o custo documental dos vistos. Por quê? Porque eles vão pedir, por exemplo, que você traduza o seu contrato de trabalho, a sua formação, o seu currículo, alguns requisitos médicos, por exemplo, tá? Isso tudo tem que ser traduzido para o mandarim e normalmente quando é uma questão de vistos tem que ser feito por um tradutor juramentado. Tradutor juramentado é caro para um caralho. Tá? Tradutor juramentado é tipo assim, um documentinho de 3 páginas, algumas centenas de reais. Então você tem que pensar nesses custos do visto, conversar com a embaixada para poder ver essa possibilidade. Tá certo? Vou fazer mais 2 perguntas aqui para a gente fechar, tá? Do Mr. Drica. Depois daquela tentativa de bolha imobiliária que estourou faz alguns anos, brotou alguma outra? Porque assim, eu entendo que que o governo não foi lá salvar esse povo, não é verdade? Ou eu estou errado? Você quer falar primeiro ou você quer que eu fale, Gurran? Posso começar e aí qualquer coisa eu estudei um pouco na época, que eu falar errado, você já me corrige. Não, Mas beleza. Errado eu acho muito difícil. No máximo eu complemento. O que o Ocidente chamou de bolha, na verdade, foi só um erro grotesco da maior empreiteira chinesa, a Evergreen, que não era necessariamente uma bolha. O que aconteceu foi, os caras estavam com um planejamento completamente equivocado para uma demanda que o governo já tinha alertado que a demanda de casas estavam caindo. Eles fizeram um mega investimento na ilha Puxa, Hainan. Hainan é uma ilha, eles fizeram um mega empreendimento que é uma parte turística da China. A China quer atrair parte do mercado para Hainan, porque é de uma zona tropical, ali tem um lugar legal para o pessoal passar férias, então meio que trazer tantos turistas chineses para não ir para fora, para países como Tailândia e ficar dentro da China, aproveitando isso, e eles fizeram assim uma cidade, um complexo todo de investimento deles, porque em privado eles iam colher esse retorno depois. Só que isso foi num timing de pandemia. Então os caras investiram várias coisas, estavam investindo em água, teve os alertas do governo. Então a empresa anunciou que não ia conseguir pagar as contas, né, dos investidores no ano, e isso gerou um alerta para o Ocidente de que, meu Deus, a construtora chinesa fez um monte de casa que não vai conseguir pagar e tudo mais, mas não era bem assim. Então, o que a China fez para os empresários foi, olha, vocês ganharam muito dinheiro com imobiliário, com o mercado imobiliário, então agora vocês vão ter que pagar antes de qualquer falência. Vocês vão tirar o dinheiro do bolso de vocês para cobrir. Não teve nenhum movimento parecido com outras empresas para dizer, não, foi uma bolha completa no país inteiro. Outras construtoras chinesas estavam no mesmo movimento, não. Então não teve uma crise financeira
geral sobre o mercado imobiliário. O peso maior foi que foi a maior construtora da China que declarou que não conseguiria pagar as contas no ano seguinte. Então, isso gerou, claro, um alerta no governo chinês, porque foi assim, a gente deixou a engenharia civil livre para especular, não regulou direito e deu nisso daí. Né? Você tem aí um monte de funcionários, trabalhadores que talvez não recebam salário do ano que vem, porque não vendeu o que eles esperavam vender, então gerou uma preocupação, mas pelo que eu estudei dessa área, não era uma bolha, isso era muito alarde que o Ocidente fez com medo de a China vai quebrar, meu Deus, sendo que o PIB da China continuava crescendo mais do que a União Europeia e os Estados Unidos juntos, sabe? E aquela coisa, que você quer ver a China quebrando, é só ir no Ideias Radicais e toda semana a China tá quebrando lá. Ainda não quebrou, mas tem 38 vídeos falando a China vai quebrar amanhã, ainda não aconteceu. Né? Só mais uma coisa sobre isso. O governo não entrou para salvar os donos da empresa, mas ele se disponibilizou a relocar trabalhadores, tá? Então você vê a diferença que é um governo. A China é o único lugar do planeta que o número de bilionários vai diminuindo. Tá? Tem bilionário na China? Tem pra caralho, tá? Mas esse é um número que vem diminuindo, né? E, ironicamente, o governo não entrou, ao contrário do que acontece no Brasil, ou que aconteceu na crise do subprime, ou em qualquer crise bancária ou imobiliária do mundo inteiro, para salvar a empresa. O governo sim entrou para tentar relocar trabalhadores e tentar garantir com os assets dessa empresa o pagamento dos trabalhadores. E se o asset dessa empresa tiver no nome do bonitão que é dono dessa empresa, pau no cu dele, tira e paga os trabalhadores. Tá? Então, esse tipo de coisa é levado muito a sério dentro da China, pese os seus pesares, é uma forma muito diferente que o Ocidente tem de lidar. Tá? Para fechar aqui hoje, tá? Uma pergunta que normalmente a galera faz muito, né? Que já apareceu mais de uma vez aqui, né? O A Mosca, né? A Mosca, né? Não tem como saber. Como é a questão LGBT na China? Você quer começar e eu pontuo? Posso começar assim. Isso é uma coisa que sempre me perguntam também. É uma questão complexa. Você está falando sempre de um país de 1,4 bilhão de habitantes. Então, eu sempre faço essa comparação para as pessoas terem noção. A quantidade de pessoas dentro da China, que a gente entende como um país, uma nação, uma sociedade, tem mais gente na China do que toda a América somada, dobrando os Estados Unidos, dobrando o Canadá. Então, é complexo. E você tem diversidade de etnias, você tem culturas diferentes, e isso implica na identidade de gênero, sexualidade e milhões de questões sociais que qualquer país enfrenta diariamente. O que acontece com a China, eu concordo com o Elias Jabbour quando ele fala que é uma questão geracional. Por quê? Porque até uma década atrás, menos que isso, a China era majoritariamente rural. Então, quando as pessoas estão mais afastadas umas das outras, não têm contato com as outras, fica muito difícil você se identificar como uma minoria social e entender isso como uma necessidade de lutas por direito, ainda mais em uma sociedade que não necessariamente lhe oprime ou não ameaça a sua vida. Então, quando as pessoas passam a migrar para centros urbanos e você tem aí uma abertura de internet e tudo, a questão LGBT ela começa a ficar mais evidente, porque as pessoas estão se reconhecendo, elas estão entendendo, mas ainda assim você tem um choque de gerações, porque você tem muita gente que tem um grande desconhecimento com pessoas que estão se descobrindo. E aí, assim, o jovem chinês que se entende como LGBT, que entende como funciona, sei lá, a parada gay na Avenida Paulista. Da China não pode fazer isso. É claro que ele vai sentir esse contraste dentro das questões culturais. A família dele, às vezes, tem uma pressão para que ele tenha descendente, que ele se case, que ele tenha filhos, mas não existe na China algo institucionalizado ou a sociedade perseguindo pessoas LGBT simplesmente por serem LGBT. Então é complexo, não existe homofobia dentro das famílias, existe, mas o
o governo, eu acho que já está ciente dessa contradição. A questão é que você ainda tem uma geração que dita as leis que ainda não. Eu acho que eles não querem tomar nenhuma decisão precipitada sem entender, e eles, de fato, eles talvez não entendam sobre isso. Uma coisa que eu vi durante ali a pandemia, 2021, é que o governo foi fazer reforma dos direitos civis, e ele já abriu aquilo que a gente falou no começo da live, para a população opinar que reformas dos direitos civis eles queriam mudar. E grande parte da população votou em apoiar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso já foi uma mudança. O governo chinês ele faz algo tudo bem pensado, bem planejado. Eu acredito que até 2030 a gente pode ver a China surpreendendo o Ocidente, fazendo uma nova legislação de união para pessoas do mesmo sexo, mas a gente não tem como prever. Agora, um outro argumento, como isso também não necessariamente é um tabu ou uma questão na China, é acho que é Jin Xin, que é uma das maiores apresentadoras de TV da China, que ela é abertamente uma mulher transexual, e ela é ativista também. Então ela abriu uma clínica em Xangai para crianças que são transexuais e querem fazer o processo da cirurgia. Enfim, isso tudo é discutido e acontece na China. Não é como as pessoas imaginam, que, meu Deus, o governo proíbe. De novo, gente, é complexo. Você tem casos da própria população que também, a China também tem uma grande parte da população que é ignorante em relação a isso. Tem gente homofóbico na China, mas não dá pra gente colocar, como eu falei, essa quantidade de gente em um país diverso numa caixinha e dizer, não, a China é um país assim, a China é um país assado. Mas esse daqui é a visão que eu tenho vivendo aqui nesses 2 anos e estudando a China já há bastante tempo. Deixa eu Mas aí vai João complementa. Dar um pitaco histórico aqui para vocês, tá? Existe dentro da mitologia, dentro do folclore chinês, um deus chamado Tuer Shen, tá? Que seria o espírito coelho, tá? Que ele é o deus do amor homoafetivo, é o deus do amor e da afetividade entre pessoas do mesmo sexo. Qual que é a história do Tuer Shen? A história dele é que ele era um soldado na província de Fujian que se apaixonou por um superior e que um dia foi pego dando uma bisbilhotada no cara tomando banho, tá? E foi condenado à morte. Esse homem se chamava Hu Tianbao, tá? Esse soldado, e aí 1 mês depois que ele morre, isso faz parte de um conto chinês tradicional do Yuan Mei, que é do século XVII ainda, tá? Século XVII. 1 mês depois ele aparece em sonho para um outro homem que seria também homossexual daquela província, e ele conta para aquele homem, né, que como foi cometida uma injustiça, porque o crime dele foi um crime por amor, os deuses decidiram, as entidades, os espíritos do submundo decidiram transformá-lo numa divindade. Tá? Essa divindade vai ser uma divindade alternativa a Yualau, por exemplo, que é a deusa casamenteira, né? Então, assim, você tem esse deus na mitologia chinesa, você tinha um culto desse deus dentro da província de Fujian. O que acontece? Durante a dinastia Qing, e vai ser durante a dinastia Qing que você vai ter uma grande influência, inclusive, das potências exteriores, o século da vergonha, há uma perseguição e a dizimação desse culto. Tá? Os Xings fazem isso. Mas por que os Xings fazem isso, João? Porque eles eram de origem ural-altaica, dos povos mongóis, e lá eles não aceitavam bem isso? Não só isso. Também por uma questão financeira com a Inglaterra. A gente tem que lembrar aqui que onde a Inglaterra passou, houveram leis de banimento de relações homoafetivas. Tá? Todas as leis de banimento de relações homoafetivas que você teve na África, as relações que você teve na Ásia, elas são super comuns do colonialismo. Tá? É só a Inglaterra, João? Não. Tá? Também nas colônias portuguesas, também nas colônias francesas, também nas colônias espanholas, nas colônias suecas, gente. Sueco teve colônia, tá? Então, assim, tem uma parte
que vem desse colonialismo e tem diferenças culturais. Gente, nós estamos falando de um lugar que é uma multitude de etnias. Então, da mesma forma que você tem uma deidade como Tuer Shen, você também tem uma perseguição por parte da dinastia Qing aos adoradores de Tuer Shen. Tá? Então, essa é uma parte histórica para a gente entender também que já existia, né? Não é como se um belo dia Clovis Bornai visitou a China e inventou a homossexualidade na China, gente, pelo amor de Deus. Né? As pessoas mantêm suas relações hétero, homoafetivas e muito mais do que isso, uma vida inteira em qualquer lugar do mundo. Tá? Isso já fazia parte dessa cultura, inclusive institucionalizado na forma de um deus, mas também já tinha perseguição por parte de outras culturas ali dentro. Com o colonialismo e com a colonialidade isso vai piorar muito, só que dos anos 2000 para cá isso vem melhorando muito. Vou te dar um exemplo prático. Quando eu fui à China, a gente foi com um grupo do Itamaraty, dentro desse grupo tinham 2 homens que eram homossexuais abertamente, e um deles, um dia à noite, pediu um carro para ir num distrito de Pequim, que eu esqueci o nome agora, que é basicamente, entre muitas aspas, o bairro gay de Pequim. Por quê? Porque lá é um local onde os casais podem andar de mão dada, que não tem nada, que é tranquilo. E é óbvio, gente, que nós estamos falando de uma comunidade citadina, de uma metrópole gigantesca, onde há um pouco mais de tolerância. Se você for, talvez, para a Mongólia interior, as coisas sejam bastante diferentes. Então a gente tem que pensar nessa pluralidade, né? E o resto, o nosso querido Lao Xi já comentou. Eu só queria trazer um pouco dessa pincelada histórica, tá, pra gente. Meus queridos amores, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje com a gente. Mês que vem nós estamos juntos aqui de novo, tá? Para uma outra live, pode ser um react, pode ser perguntas, a gente vai abrir a caixinha de perguntas lá. Quero agradecer também ao pessoal que mandou a caixinha de perguntas, porque tem várias dessas perguntas que a gente fez aqui que foram reiteradas lá dentro da caixinha de perguntas, tá? E ainda esse mês a gente terá a live do Fios da China. Quero lembrar para vocês também da promoção de Black Friday para a gente ir fechando a nossa live, né, durante todo o mês de novembro. Então, João, estou desesperado porque meu cartão ainda não virou. Fique tranquilo, fique com o coração à larga. Durante todo o mês de novembro, você pode adquirir 3 anos do curso do Gurran pelo preço de um só e colocando o cupom Assim Disse o João, você ainda ganha 10% de desconto e divide isso em 12 vezes no seu cartão. O Gurran é uma mãe, não fica melhor do que isso. No final de 3 anos, você vai estar pagando R$40 por mês para ter o acesso a uma nova vida, a uma nova cultura, a oportunidades de trabalho, a oportunidades de vida. Gurran, quero te agradecer demais, mais uma vez aqui, e deixo o espaço aberto para você falar suas últimas palavras, meu querido. Eu que agradeço o espaço sempre, João. Sempre bom conversar contigo aqui. Lembrando a galera que a matrícula vai até novembro, mas eu queria deixar um aviso para quem ficou até o final da live, que eu planejei deixar essa oferta de mãe por vagas limitadas dessa vez. Né? Eu pensei inicialmente com 60 vagas, o pessoal que fez a pré-inscrição. Então, assim, a galera que está querendo, pelo menos acompanha lá as redes sociais, porque todas as atualizações da promoção a gente vai mandar por lá. Então, se mudar qualquer coisa, se tiver qualquer aviso, última semana, últimas vagas, segue lá, Gurran Mandarim, em todas as redes. E pode também acompanhar as aulas do Projeto Mandarim Live aqui no YouTube. No Instagram a gente está por lá. E não perde tempo não, que é Mandarim até 2027. E é isso. É isso então, gente. Muito obrigado. Obrigado, Gurran. Eita, apertei o botão errado, tirei o Gurran. Obrigado, Gurran. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Tá? A todos vocês que estão vendo o vídeo editado a posteriori, você que está vendo o vídeo editado a posteriori, que perdeu a live, falou assim, eu queria ter participado da live, não compre somente o curso do Gurran, separa um pichuleco e vire membro do canal do tio, que você vai ter acesso a todos os VODs
de todas as nossas lives, tá certo? Gurran, meu querido camarada, meu querido amigo, obrigado demais, cara, por tudo sempre, obrigado por essa parceria continuada, obrigado pela sua gentileza, obrigado pelo espaço que você abre pra gente, por você dividir com a gente, né, toda essa vivência que você tem aí, essa cultura toda. Obrigado mesmo, de coração, cara, e eu quero falar uma outra coisa aqui pra vocês, cara. O Gurran é um cara que apoia o canal e apoia também as bibliotecas populares, então toda vez que vocês estão vendo o Gurran aqui, vocês podem ter tranquilidade, tá? Que muito do que vai lá para o curso também está indo para os livrinhos que vão ir para as nossas bibliotecas populares. Então, meu querido camarada, obrigado de novo, um beijão no seu coração. Sigam o Menino Gurran em todas as redes sociais, tá? E conheçam a Academia Gurran de Mandarim. Gente, um beijão para vocês. Ó, a Fabi já tá perguntando, Gurran solteiro? Não, infelizmente... Não, Ana tá aqui no chat. Minha companheira tá aqui no chat olhando. Infelizmente não. Gente, era bom demais pra estar solteiro, né? Ana, não sou, mas aprendo, tá? Quem sabe em 2030 eles liberando, eu não roubo o Gurran de você e a gente vai viver os nossos sonhos na China. Gente, um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades